Ele é ídolo na Espanha e no Brasil como jogador e como técnico. É o único jogador a marcar 5 gols em um só jogo da seleção brasileira. É o maior goleador brasileiro da história do Barcelona. Nosso entrevistado de hoje na série Os Setentões é Evaristo de Macedo. Muito prazer em recebê-lo, Evaristo. E a minha primeira pergunta para você é a seguinte: o Evaristo jogador gostaria de ser dirigido pelo Evaristo técnico ou os temperamentos não bateriam? O que você faz como jogador, há uma diferença fundamental de quando você passa a ser treinador, entende? Então eu fico na dúvida, não sei se daria certo ou não. Por exemplo, qual era o seu defeito como jogador? Eu não cabeceava bem, entende? Eu não tenho uma estatura muito alta. Essa era uma das coisas que não ajudava muito, né? Você começou no Madureira e em 1952, aos 19 anos, foi convocado para uma seleção olímpica e foi para Helsinki em 52. Como foi aquele momento, aquela convocação, você sair do Madureira para Helsinki? Eu tive um comportamento na equipe juvenil e aspirante do Madureira muito bom. Cheguei a jogar na equipe principal, ainda com idade para jogar nas divisões de baixo, né? Então, eu fiquei muito feliz naquela época, né? Achei que eu estava alcançando uma altura na estratosfera do futebol. Você, falando em altura, em Helsinki você conviveu com Ademar Ferreira da Silva, viu a conquista da medalha de ouro dele? Eu vi. Fomos assistir. Tivemos folga naquele dia, fomos assistir o dia que ele ganhou. Vibramos muito. Mas o Ademar Ferreira da Silva, ele era um pouco fechado com os brasileiros. Ele gostava mais de conversar com os atletas europeus e sul-americanos e tal. Com o futebol, ele nunca foi muito ligado. Ele não se importava com o futebol. Você saiu do Madureira, foi para o Flamengo. Era o seu time de coração? A família aprovou, já que você fazia faculdade já, né? Estudava para Direito? Eu tive convite do Fluminense, do Vasco e do Flamengo. E eu optei pelo Flamengo porque eu, quando era garoto, eu tinha um tio que era Flamengo e me trazia aqui na Gávea. Então eu me lembro da linha, a linha do Flamengo, que tinha Zizinho, Pirillo, Perácio, Vevé. Eu acompanhava o Flamengo de perto, né? Então, quando surgiu a oportunidade de eu poder vir para o Flamengo, eu fiquei muito feliz, muito contente, entende? E o Flamengo, na época, tinha uma equipe muito boa. E graças a essa equipe, eu cheguei à seleção brasileira e da seleção brasileira fui para a Europa. Você jogou ao lado de Dida, de Zagallo, né? Como é que foi essa convivência? O Dida jogou pouco comigo. Foi no último ano só? Já chegou mais tarde. O Zagallo não. O Zagallo nós jogamos. Eu cheguei no Flamengo, o ponto esquerdo era o esquerdinho. Ele se machucou, aí entrou o Zagallo. E aí nós fizemos uma ala durante muitos anos, né? E essa amizade permanece até hoje. É verdade que na época de Flamengo você tinha um lado galã também, era o bonitão, você gostava de valorizar isso? Não é que eu gostasse de valorizar isso. Eu não procurava, mas às vezes eu era procurado. E naquela época não era tanto quanto hoje, não, né? Naquela época não tinha televisão, não tinha nada, entende? Então, as pessoas gostavam de ver a gente, de conversar com a gente, ao vivo, porque não tinha televisão. 1957 foi o ano da virada para você? Foi o ano em que você fez a manita, né, os 5 gols no jogo só, lá no Sul-Americano do Peru contra a Colômbia. Como é que foi aquele momento, aquele Sul-Americano? Bom, aquele Sul-Americano foi muito difícil para o Brasil, mesmo porque nós tínhamos muito pouco tempo para treinar. A Argentina foi campeã. Né? Foi campeã. Nós perdemos o final para a Argentina num jogo, inclusive, que eu saí machucado. Eu não acabei esse jogo, entende? E teve um 9-0 na Colômbia com 5 gols seus. Você imaginava entrar para a história da seleção brasileira? Não imaginava.
Eu era o jogador, na época, que fazia mais gols na seleção. Porque eu era atacante, jogava lá na frente e tal. Além desses 5 gols, eu fiz outros gols dentro do próprio campeonato e tal. Mas eu jamais imaginei que eu ia fazer. Mesmo porque a Colômbia tinha uma equipe muito forte, muito boa. Aquele dia foi o dia da desgraça da seleção colombiana. Tudo deu errado para eles e tudo deu certo para a gente. E aquele jogo fez com que você despertasse o interesse do Barcelona. Naquela época, se cogitava, se falava de jogar na Europa, como é que surgiu aquilo? Não, o Barcelona, depois eu tomei conhecimento, o Barcelona mandou 2 dirigentes assistir o campeonato. E no campeonato, observar atacantes. E havia muito bons atacantes. A Argentina, por exemplo, tinha atacantes fantásticos. Eu jogava no Brasil, fazia meus gols e tal. E eu fiquei surpreendido porque nós estávamos no hotel e um senhor me procurou. Disse, olha, me mostrou a documentação, eu sou do Barcelona, nós estamos olhando e gostaríamos de levá-lo para Barcelona. Podemos conversar? Eu digo, não, aqui não, você tem que ir no Rio de Janeiro e a gente conversa lá, se vocês tiverem interesse. Eu não acreditava muito ali. Aí eu vim para o Rio, dei minha direção a eles, dei tudo. Eles vieram ao Rio, aqui, né? E aconteceu a coisa que facilitou a minha ida para o Barcelona é que eu era um jogador de passe livre. O meu passe não era preso no clube. Não, eu não era amador. Mas quando eu fiz o primeiro contrato profissional, eu estudava. Eu era estudante de Direito. E o meu pai disse para mim, ó, eu quero que ele seja advogado, eu não estou preocupado com o futebol. Então, não quero que ele fique preso aí no futebol. Ele faz um contrato de 1 ano ou 2 e você estabelece que depois, ele, se quiser continuar, continua. Senão, ele fica livre para onde ele quiser. O Flamengo concordou. Até concordou, e é normal, porque um jogador jovem que está saindo de um clube pequeno, isso aí não vai dar certo. Né? Uhum. Então, vamos aceitar isso daí. E eles acabaram aceitando, e erraram, porque aí eu fui evoluindo no futebol e toda vez que eu renovava contrato com o Flamengo, era com o passe livre. E aí, então, você saiu fácil para o Barcelona? Aí eu fui para o Barcelona. E no Barcelona, eu vendi o meu passe para o Barcelona por 5 anos. Então, eu fui para o Barcelona, fiquei 5 anos lá, né? De lá, eu fui para o Real Madrid. Isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Como foi essa adaptação ao futebol europeu? Era muito diferente do nosso? Era pior do que o nosso? Não, na Espanha não era não, entende? É uma coisa interessante. Existe uma relação muito forte entre Espanha e Brasil, sempre houve, desde aquela época, né? Então, quando eu cheguei na Espanha, não era aquele futebol retranqueiro, não era aquele futebol suíço, que jogava todo mundo, não era, de jogadores violentos, não era. Era um futebol mais jogado, entende? Então não foi difícil a adaptação. Me adaptei muito bem, entende? Porque também muitos jogadores, coitados, eles chegam, não se adaptam bem, porque não tem boa equipe para jogar. E a equipe do Barcelona era uma equipe forte. Nós fomos bicampeões, depois fomos 3 vezes vice-campeões, fomos vice-campeões europeus, entende? Então, você vê, era uma equipe forte. Você fez 181 gols pelo Barcelona, é o brasileiro que mais gols tem em jogos oficiais e não oficiais. Isso faz de você melhor do que os outros? Não, eu acho que não. Eu acho que o Ronaldo, por exemplo, é fantástico lá no Barcelona. Entende? Não faz. O que me faz são os números. Eu que fiz mais gols. Mas não quer dizer que eu tenha jogado melhor do que os outros brasileiros que foram lá. Eu acho que todos eles foram muito úteis ao Barcelona, entende? Foram fantásticos mesmo, jogadores. Atualmente mesmo, eu olho lá o elenco do Barcelona, eu me lembro, o último que eu estive com eles foi
o Neymar, entende? O Neymar tem uma passagem fantástica pelo Barcelona, né? Romário também. Romário também. Se você disser, eles jogaram mais que você, jogaram, mas eu fiz mais gol.